A Igreja Católica teve um importante papel na história da arte. Ao longo dos séculos, ela incentivou e promoveu a produção artística. Era uma forma de se afirmar e unificar o culto. E com a música não foi diferente. A Igreja aparece como grande fomentadora dessa arte a partir dos séculos XV e XVI. Grandes compositores da história da música se dedicaram ao repertório sacro e boa parte da renda deles também vinha das encomendas feitas pela Igreja. Conheça agora um pouco mais dessa relação entre igreja e compositores e da produção do repertório sacro ao longo dos séculos. A gente tem que fazer uma separação ao longo da história, e aí a gente tem que falar da história da Europa, antes de chegar nas Américas. E falando de fomento, a gente está falando da Igreja Católica até o século XVI. Depois a gente tem a transformação via reforma, e a Igreja Luterana durante um tempo será essa igreja importante, e isso dá uma boa história, porque a explicação ela gira em torno daqueles que detinham a cultura mesmo. Misturar a ideia religiosa, a ideia da igreja com a cultura é extremamente importante, porque o que acontece? Os nobres, até um determinado momento, até especificamente os séculos XIV, XV, eles não tinham formação, uma formação que os fizesse, por exemplo, ler e escrever. Então, ter um frade, um padre junto deles e ter aquele momento em que eles estavam dentro da igreja, aquilo tinha uma dupla função. A primeira delas era ter alguém que pudesse transmitir o conhecimento, e o conhecimento sacro para eles. E uma segunda questão é aquela em que eles acreditavam piamente que essas pessoas, como pessoas santas, eram capazes de perdoar todos os seus pecados e conduzi-los a uma vida melhor. Dessa maneira, o investimento que sempre foi feito dentro da igreja e para a igreja sempre foi alto e muito alto. É mais ou menos pensar de uma maneira simples assim: eu faço a guerra, eu mato ou eu domino outros povos, e aí eu tenho alguém que absolve esses meus pecados e faz com que eu possa ir para o céu. Isso acaba sendo um paradoxo quando se pensa em termos de música, em termos de cultura, porque aí se quer fazer da casa de Deus, da igreja em si, o melhor lugar para você frequentar. E isso tem, mais uma vez, o aspecto religioso e também o aspecto social. Religioso porque aquele lugar significa também a extensão do reino de Deus aqui na terra. Então, quanto mais bonito, quanto mais bem elaborado ele for, mais você está próximo de Deus. E aí tem a questão social também, porque você imagine num tempo em que as pessoas não têm absolutamente nada para fazer, a não ser o trabalho do dia a dia, é justamente na igreja que eles terão aquele lugar onde se encena, o lugar onde você consegue ver a beleza, seja ela através da música, das artes plásticas, da construção arquitetônica, e isso é pensado por todos assim, a partir do momento em que você vai dominando técnicas, seja em qualquer um desses aspectos, é aí que as pessoas mais capacitadas estarão.
Darauf freue sich mein Geist. Darauf freue sich mein Geist. Darauf freue sich mein Geist. Darauf freue dich, darauf freue dich, darauf freue dich mein Geist. Nas grandes igrejas, naquelas onde você tem, seja um rei, seja um duque, uma pessoa que tem o poder financeiro, ele pode ter músicos trabalhando dentro daquela igreja. Da igreja, seja a igreja principal, seja em Roma, seja em Milão, num centro estruturado, por exemplo, na Itália. Então você tem uma relação em que essa música, que ao mesmo tempo é sacra, na essência, é uma música que fala do divino, que fala do espiritual, essa música também ela está a serviço daqueles que conseguem produzir essa música. Não é? Então, muitas vezes é complicado você fazer o entendimento daquilo que... como você tem que pensar a música sacra como um instrumento de devoção, um instrumento onde o compositor consegue transformar em som, ou que seja um artista plástico, né? Consegue direcionar a sua arte, aquilo que ele enxerga do texto sagrado como elemento de inspiração espiritual, mas ao mesmo tempo como um instrumento onde ele tem que mostrar a sua exuberância, a sua técnica para representar bem aquele que está por trás dele, é aquele que consegue pagar o seu trabalho, não é? Para entender a questão da produção musical na igreja, é preciso considerar a Reforma Protestante, promovida por Martinho Lutero em meados do século XVI. A partir dela, o pensamento cristão se divide entre a Igreja Católica tradicional e a Igreja Luterana, e com isso, a maneira de produzir música também se altera, tornando-se possível perceber diferentes características nas composições para essas duas frentes religiosas. O compositor dentro da Igreja Católica, ao longo da história, pelo menos até o século XVIII, era muito interessante, porque o compositor ele tinha que fazer a música sacra, mas ele não podia se expressar completamente, porque essa expressão levava à distração daqueles que estavam dentro da igreja puramente para orar, para rezar. Isso se transforma quando você tem a reforma, porque, sobretudo na igreja luterana, o que se pede dos compositores é uma visão diferenciada, é uma visão assim. Eu mostro para você como interpretar o texto litúrgico, isso é uma função dos pastores, mas é pedido ao músico que transforme em música aquilo que foi dito para ele como liturgia. Então, aí sim é pedido ao músico assim, mostre para mim musicalmente aquilo que você entende desse texto que está sendo feito. Quando você pensa na igreja protestante, a igreja protestante ela tem aquelas que são mais linkadas à música e aquelas que não são tanto. Eu sempre repito da igreja luterana, porque a igreja luterana tem uma tradição. Você imagine que até hoje, em várias cidades da Alemanha, quando se cantam os hinos, as pessoas cantam isso em formação coral, eles cantam a várias vozes, ainda hoje, com órgãos de tubo tocando. Então essa tradição ela continuou muito forte. Tem que se lembrar que Lutero era um padre católico, um frei, e que quando ele promulga as suas teses, ele tinha muitas coisas contra a igreja, mesmo a igreja católica, mas ele não queria sair da igreja católica. Então tem uma transformação desses dois meios. Então você veja o seguinte, a música na igreja católica, ela se transforma muito em termos do material. Ela não se modifica muito ao longo do tempo, se mantém mais
a maneira como era feita na Renascença por Palestrina, e ela só vai se transformar no século XIX, com a modificação de compositores. Ela se tornará uma música mais romântica e mesmo hoje, vindo do século XX, muitos compositores que ainda escrevem para a Igreja Católica, eles são compositores que escrevem muito à maneira romântica, com exceção de compositores no norte da Europa. Na Escandinávia e os países, na Dinamarca, na Suécia, muitos compositores ainda estão dentro da Igreja Católica e eles escrevem uma música muito contemporânea, muito música do século XX para a Igreja. No caso da Igreja Protestante, a modificação é muito mais radical. A primeira é a que eu te disse, que quando você transfere para o compositor um papel de auxiliador da interpretação do texto bíblico. Se ele pode dar uma interpretação musical, o desenvolvimento da música é muito mais rápido. Só que entenda, essa transformação, ela também tem limites. O compositor não pode fugir também dos princípios litúrgicos da igreja. Bach teve muitos problemas com os conselhos das cidades onde ele trabalhava, porque muitas vezes ele queria ser um compositor mais rebuscado e o conselho colocava travas para ele. Então, isso tem que ser entendido. De qualquer maneira, à medida que você vai pedindo ao compositor que seja mais ousado na sua interpretação, você dá a ele a condição de solicitar melhores músicos, acrescentar os instrumentos da sua época e não mais os instrumentos antigos, trabalhar os cantores e os coros de uma maneira mais moderna. Então, sobre muitos aspectos, a evolução da música dentro das igrejas protestantes foi muito maior. Não se pode esquecer, por exemplo, que a música teve um papel extremamente importante no século XIX para o século XX, quando ela é assumida religiosamente pelos negros americanos. Os spirituals, esse gênero que depois se torna o gospel em outra época, ele é uma música da igreja protestante americana. Essa transformação, e uma transformação que eu diria, você chama de uma música mais simples, ela tem duas facetas. Uma delas é uma simplicidade que
que não necessariamente pressupõe uma simplificação dos processos, porque pode ser uma maior compreensão do nosso tempo. E isso não pode ser visto como simplificação. Uma outra é aquilo que aconteceu, sobretudo, na segunda metade do século XX, que aí sim foi uma mercantilização da música feita dentro das igrejas, onde se buscava aquilo que foi feito no comércio da música no mundo inteiro. Você escolhe determinados compositores e cantores também, que são figuras carismáticas e que podem vender discos e que podem vender partituras, e então você investe naquela música e naquele artista para que ele seja uma figura comercial. Então, isso faz realmente com que a música se empobreça, porque você está agindo de uma maneira comercial dentro da própria igreja, o que não quer dizer que a igreja deixou de investir na boa música. São duas questões diferentes, a música comercial dentro da igreja e a música que continua com a sua evolução para grupos orquestrais, corais e que continua até o nosso tempo. Você tem que entender o coro como um instrumento. É um instrumento, ele é um instrumento musical. Você tem pessoas que se organizam e criam um resultado, um instrumento, como a orquestra também é um grande instrumento. Ao longo do tempo, essa coleção de pessoas que se juntam para cantar em conjunto, ele sempre foi pretendido dentro das igrejas, justamente porque a igreja quer o conjunto, a união de pessoas. A questão é que, com o passar do tempo, a música sendo demandada e a busca dessa beleza de uma música mais elaborada fez com que as igrejas tivessem cada vez mais a necessidade de profissionais. Então, os coros começam a crescer e, até o século XV, o principal instrumento musical do mundo ocidental será o coro. Só a partir do século XVI é que você começa a ter as formações orquestrais. E aí o coro entra em declínio, só voltando efetivamente no século XX e agora no século XXI também. Aí esse instrumento volta com uma força e os compositores se dedicam à composição coral. A música voltada para esse coro, realmente, ela tem uma diferenciação muito grande quando você pensa nos segmentos religiosos. Na Igreja Católica, o coro sempre ele terá um papel secundário, realmente, porque, como eu disse, a função dele é ajudar no processo de oração. Então, os conjuntos corais, eles entram e reproduzem aquilo que o compositor escreveu como uma valorização da palavra. E aí eu entro num aspecto que tem que ser entendido e repetido sempre. Qual é a diferença de um coro para uma orquestra? É que o coro, ele trabalha com a palavra. Quando eu digo palavra, ele trabalha com frases, ele trabalha com textos, ele trabalha com elaborações, sejam elas profanas ou sacras. Efetivamente, a Igreja Católica trabalhou sempre com os textos vindos da Bíblia. A igreja protestante
Depois de um certo tempo, ela vai trabalhar com textos produzidos por pastores e pessoas dentro da sua igreja. Então, existe uma diferença quando você pensa assim, a Igreja Católica, ela tinha a necessidade de ser um aparelho, um coro católico, ele estava sempre lá atrás no coro, participando e jogando o texto para que as pessoas refletissem ao longo da sua oração. A igreja não evangélica, mas a igreja protestante, ela trabalha de uma maneira diferente. Ela, em muitos momentos, ela leva o coro para frente, para ser visto pelas pessoas, e naquele momento o culto para completamente. E ali se executa algo que na Igreja Católica não se fazia, que é, por exemplo, uma cantata, ou mesmo uma paixão. A função, como eu disse, da palavra, ela é pensada nesse instrumento como um elemento de interpretação. Quem faz essa interpretação? Não efetivamente o coro, ele é um instrumento, mas os maestros fazem essa interpretação. É uma questão complexa onde você usa um instrumento para executar uma peça de um compositor, onde a visão é daquele que rege. Então, você pode usar uma interpretação estética, onde você vai entrar dentro do teatro e você vai executar uma peça e você não está muito preocupado com o pensamento religioso dentro daquela peça. Ou você pode fazer o contrário, você interpreta tendo como consciência plena aquilo que você, como fiel, como crente, entende daquela música, daquela palavra dentro das suas convicções. Ou você pode ser um bom, entre aspas, fingidor, que é também o papel do intérprete, onde você imagina como interpretar aquela palavra segundo os conceitos da igreja X. O papel de interpretação daquilo que se diz da palavra, ele é extremamente complexo, extremamente fascinante, porque você tem maneiras completamente diferentes de abordagem de uma determinada música. Com o passar dos anos, a música começa a sair da igreja, deslocando-se de seu sentido litúrgico e passa a ser apresentada em auditórios e salas de concerto. A música começa a se transformar e se direcionar para o teatro no século XVIII, porque é onde você tem esse elemento da ópera. E quando você pega as missas mesmo escritas para a igreja de Mozart, por exemplo, Mozart é um compositor que consegue transmitir esse mundo operístico nas músicas que ele escreve para a igreja. Mas eu diria que Beethoven é essa figura que consegue mostrar uma obra sacra que ele não pensou para a igreja. Mesmo Bach, quando ele escreve a missa em si menor, a grande missa, ele não pensou essa música para a igreja. Foi uma música feita como homenagem a alguém, mas ele não pensou nisso como uma música feita para a igreja. Eu diria que o século XIX é esse transformador, onde você leva a música com texto sacro para dentro do teatro.
os compositores da Renascença todos se dedicaram à igreja, sem exceções, todos se dedicaram à igreja. Quem os pagava era a igreja. A partir do século XVI você tem uma transformação, é claro, mas aí você vai ter os compositores do período barroco, a maioria deles também trabalhando dentro da igreja, mesmo aqueles que escreveram muita música fora da igreja, como Vivaldi. Vivaldi escreveu muita música de concerto, mas ele era um padre também. Quando você chega no romantismo, aí é diferente, muitos viviam das edições e eles não escreviam tanto vivendo dentro da igreja, mas você tem alguns compositores, como César Franck, Fauré, que escreveram música para a igreja também. No século XX, na segunda metade, vários começam a voltar para a igreja, então sempre você vai ter um compositor se direcionando para essa música, seja compondo como encomenda, seja por vontade própria.